Meu Deus, que novela mexicana! Ó, agora a gente fica aqui, tá? Vai sair daqui, mas não. Não vamos sair. Não vamos. Gente, eu tô simplesmente tremendo aqui. Vamos esperar então uma galera. Nem se mexam. Não vou nem sair do lugar aqui. Oi, Lívia! Tata! Ai, quanta gente legal aqui. Oi, gente, bom dia. A gente conseguiu solucionar agora por outro perfil. A gente está com o perfil da Gisele, o oficial dela. Então a gente vai postar aqui agora para vocês correrem para lá e a gente já está começando a nossa live. Eu acho que a gente pode até ir começando. Tá sem áudio? Não, eu botei no baixo. Tá. Deixa eu colocar só. Vamos esperar só mais um minutinho, Gi, pra gente poder Vambora. conseguir, né, ter o público de volta. E aí a gente começa, porque de qualquer forma a gente vai deixar gravado, né? Sim. Mas aí a gente vai cair no mesmo erro de ontem. Você só vai ter que comunicar com ela. Não, pra gente depois fazer a o gente download. resolve, sem problemas. Ai, gente, obrigada aí pelo carinho de estar aqui com a gente depois de tantas tentativas. Quanta luta, Né? Gente, nunca foi tão difícil fazer uma live na vida. A gente já fez várias e é a primeira vez que esse erro acontece. A gente tem que descobrir depois o que está acontecendo. Sim. Pode ser de configuração mesmo, como a Clara disse, né? Às vezes o instituto pode ter alguma coisa, ou o seu perfil é privado ou é Não, mas aberto? a gente fez uma chamada em Não. eu e ela e deu certo no meu perfil, e agora não O deu. nosso também é aberto. Enfim, vamos lá. Já postei. Já tá postado lá no Instituto, então as pessoas vão saber que é pra vir pra cá, pro seu perfil. Dá pra esperar uns 2 minutinhos aí, eu acho, né? Eu também acho. A galera tá entrando. O áudio tá bom pra todo mundo vê Ah, a sim. gente, pelo menos. É porque a gente tá vendo, né? Vocês estão ouvindo a gente bem aí, galera? Obrigada, gente. Galera ouvindo bem? Vocês também, meninos? Tudo ótimo? Ai, tá cortando muito minha imagem, tá? Deixa eu chegar pra trás, Cata. Obrigada. Gi, eu acho que eu vou me apresentando, né? Porque o Vamos. perfil é o seu e a gente vai falar de um outro perfil que, infelizmente, a gente não conseguiu conectar, né? Eu sou Rafael Oliveira, sou psicólogo, sou um dos sócios do Instituto Vital. A gente trabalha com aromaterapia, com óleos essenciais, né? Para além da psicologia, hipnose, PNL, todas as outras formações que a gente acaba tendo, né? Eu sou Rodrigo Vogas, também psicólogo, também trabalho com aromaterapia, também trabalho com PNL. E o Instituto ele surgiu no intuito da gente trazer esses conhecimentos diferentes para as outras pessoas, de tentar levar mais informação. E aí hoje a gente convidou a Gisele para trazer um pouco da prática clínica dela para a gente, né, falando um pouco sobre esse desafio gigante que a gente está vivendo nesse momento, né, para quem tem filhos, que é do homeschooling, onde a gente acaba não tendo muita estrutura para nada e todo mundo foi jogado nessa... Enfim, nessa nova modalidade de ensino, né? Não sei nem como classificar isso. Né? Ficar à vontade Vamos. e divide um pouco do seu conhecimento com a gente, por favor. Bacana, meninos. Obrigada pelo convite. Bom, vou me apresentar. Não sei se tem alguém aqui que não me conhece. Eu sou a Gisele Barcelos, sou psicóloga clínica. E aí, a ideia dessa live surgiu da demanda, da crescente demanda, né, no consultório, agora virtual, né, dessas famílias que precisam se adaptar ao homeschooling, que já é uma prática muito bem difundida em outros lugares do mundo, né,
na Europa e tal, e que aqui no Brasil, agora que a gente está tendo que lidar meio que obrigatoriamente, né, com isso, do ensino em casa, por conta do desafio que a gente está vivendo na quarentena. E aí surgiu numa conversa, né, nossa, a ideia de trazer esse tema, né, que é um tema muito atual, inclusive a gente não tem nem muitos estudos científicos sobre isso, porque realmente é algo que surgiu agora pra gente, né, e aí de trazer um pouco do que eu já ouvi no consultório, das experiências das pacientes que eu atendo, com os desafios, as dificuldades, e a gente tentar encontrar algumas maneiras, né, de encontrar alguma solução para que esse período em que a gente precisa estar em casa, em que essas crianças precisam ter o acesso aos estudos, serem de alguma forma um pouco menos traumatizante ou estressante, enfim. Então, assim, eu queria começar dizendo, né, que de alguns desafios que eu ouvi dessas mães, né, e acho legal também colocar que a gente está aberto a perguntas, então se ao longo do que a gente estiver falando, quem está assistindo quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, a gente vai ter um grande prazer aqui de responder. E aí, meninos, o que eu tenho ouvido muito, né? Os grandes desafios de estarem todos em casa, né? A família em casa, e aí tendo que, principalmente de mães com filhos em idade de alfabetização, e tendo que lidar com todos os desafios de já estar numa quarentena, de já estar num isolamento social e, além disso, ter que dar conta, né, da educação dos filhos. E algumas mães trouxeram algumas informações, né, do impacto disso nas crianças e do impacto do homeschooling na própria família, na própria mãe, no próprio pai, né, na família como um contexto geral. E o que eu ouvi muito foi o despreparo, principalmente das escolas, né, que não estão capacitados para poder levar essa nova prática para os seus alunos. A cobrança em cima das crianças, como se fossem cobranças do dia a dia mesmo, né? Mas o que eles não estão disponibilizando para as crianças de estrutura mesmo técnica e psicológica para poder manter essa prática em casa. Eu tenho ouvido também de alguns pacientes que são professores, inclusive, a grande dificuldade de se adaptar a essa nova prática, porque não tem o feeling, né? Porque é realmente diferente fazer algo online e estar ali na sala presencial, conversando com as crianças, ensinando. É algo realmente diferente. E essas barreiras estão dificultando com que a relação escola, professores e alunos fiquem mais estreitas. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, acrescentar? Eu fico imaginando, além da dificuldade, né, que é, por exemplo, estabelecer uma conexão virtual, mas também da conexão entre o aluno, né, o filho, no caso, e o pai ou a mãe no papel de professor, né? Eu imagino o quanto de estresse isso deve gerar, tanto para a criança quanto para esses pais também. Afinal de contas, muita coisa modificou na forma de ensinar, né? Então, eu acho que isso esbarre muito na comunicação e na relação entre pais e filhos também. Até porque até esse momento o papel pai-aluno, né, era só na hora de corrigir um dever de casa, de auxiliar ali, e não daquele de nutrir, de gerar aquele conhecimento. Então, a gente recebeu, inclusive, perguntas lá no Instagram nesse sentido, né? Da ausência de paciência, de como que eles conseguiriam, da gente dar alguma dica para administrar o trabalho ao mesmo tempo que o estudo estava acontecendo, né? Então, eu não tenho habilidade para dar essa aula e ainda tenho que conseguir com o meu estudo. Então, como que a gente pode dar conta, né? Exatamente. Eu tenho ouvido
bastante das mães, principalmente, que inclusive é um ponto importante, né? A participação das mães dentro desse processo de homeschooling é quase que 100% dos casos, mesmo com pai e mãe dentro de casa, né? A gente ainda percebe que essa função ainda faz parte da tarefa da mãe, né? E não é uma tarefa da família inteira. E é algo que eu acredito que ainda traz um grande prejuízo, né? Para a criança, para a mãe e para a família como um todo. Então, é importante que toda a família participe desse processo para que não seja algo extremamente focado para essa mãe, que já tem ainda 300 outras milhões de conta para fazer, né, de coisas para fazer, que inclusive muitas vezes trabalha fora, está trabalhando em casa, em home office, então fica mais uma sobrecarga. Eu tenho também percebido a disponibilidade dos professores, né, em se reinventar nesse momento para conseguir levar para essas crianças algo que seja prazeroso, que seja útil para a vida deles, né, e que consiga, de certa forma, passar a matéria, passar o que eles estavam aprendendo para as crianças. Então, tem professor se reinventando, tem professor utilizando de outras ferramentas lúdicas para conseguir dar aula. Porque vamos combinar, né, gente, que se para um adulto fazer um curso ou uma faculdade à distância já é algo muito, muito difícil, muito delicado, né? É algo que requer muita concentração, muita dedicação. Imagina para uma criança. Uhum. Imagina como uma criança que já teve toda a sua rotina modificada, que precisa muitas vezes ficar trancado dentro de um apartamento, né, e não está indo para mais nenhum outro lugar, ainda ter que se concentrar e ficar ali na frente de um computador com maior atenção, absorvendo a matéria, é realmente um desafio muito, muito grande. Se a família inteira não estiver juntas nesse processo, pode, inclusive, desenvolver algo muito mais traumático psicologicamente para essas crianças e para a família, para essas mães também, né? Você acha que tem algum tipo de percepção também em relação às famílias e às crianças sobre o local onde esse ensino é colocado? Sim, com certeza. Por muitas vezes, essa criança ela fica um pouco deslocada, né, na casa, porque ou a estrutura online fica no quarto, ou fica na sala, ou precisa dividir essa estrutura com outras pessoas, né, com outros irmãos, ou com mãe e pai que também precisam utilizar o computador. Então, acontece muito da criança não ter a percepção que aquele momento é um momento de estudo, é um momento de aprendizagem, né? Porque fica tudo muito sem rotina, né? Não fica... fica tudo muito diversificado, né? Não fica exemplificado para essa criança que aquele momento é um momento de realmente se concentrar e não estar ali na frente do computador brincando. A gente tinha conversado também sobre rotinas, né? A importância de manter a rotina da criança nesse momento. A Lívia escreveu aqui que na casa dela ela precisa adaptar esses ambientes para a criança. E isso é muito importante, porque a criança precisa ter a percepção que aquele momento é um momento de aprendizagem, é um momento sério. Né? Não é um momento de estar brincando, não é um momento de comer, é um momento em que ela precisa estar ali concentrada no que ela está fazendo. E aí, Gi, a gente pode começar já dando uma dica aí dos óleos essenciais nesse aspecto. Se o seu filho é uma criança muito agitada, né, uma criança que está em casa, é sinônimo de férias, né, na cabeça da criança. Se eu não estou indo para aula, não estou vendo a professora, então eu estou no meu momento de férias. A gente pode utilizar alguns óleos que vão trazer uma serenidade um pouco mais para
maior para essa criança. Então, assim, a lavanda seria a primeira sugestão. Então, se o seu filho é mais, a gente pode colocar no difusor de ambientes ou a gente pode dar o frasco para a criança poder fazer a inalação direta, porque o óleo de lavanda entrando em contato com o nosso sistema límbico, ele faz com que a gente se acalme. Na verdade, ele faz com que a gente se conecte com o nosso eu interior e mantenha o nosso equilíbrio. Então, se eu estou agitado demais ou se eu estou deprimido, por exemplo, é o mesmo óleo que a gente pode usar, porque ele vai levar a gente para aquele nosso lugar, né? E se for uma criança que não tá sem energia, naquela preguiça, né, que não tá conseguindo levantar, a gente pode usar o spearmint, que é uma menta que não é tão forte quanto a hortelã-pimenta, que trabalha com energia. Então ela dá foco, ela dá disposição, então ela vai estimular um pouco essa criança para aquele momento. Então a gente pode sim utilizar o óleo como um elemento que vai ajudar essa criança a entender como se fosse mais uma etapa desse processo de conexão com a escola, né? Só que entendendo que nesse momento a escola física não existe. Então pode ser já uma dica aí para ajudar essas mães. Exatamente. Posso A Clariana pode. Outra dica de óleo, Pode. né? Claro. Dentro da rotina da criança, ela também ficou desabituada a levantar naquele horário e a seguir aquela rotina quase que neurótica, né? Do que fazer, quando fazer, para poder chegar até a escola. E aí, se ela está em casa, igual a Clary falou, né? Que é sinônimo de conforto, ela vai querer ficar em casa para dormir, Sim. né? E os pais também acabam entrando um pouco nessa rotina, só que como a gente está trabalhando em home office, a gente meio que não percebe muito isso. Não é à toa que muita gente trabalha de pijama, né? Sim, sim. É o Né? conforto. E aí, fica para os pais também, para poder se animarem em relação a essa nova rotina, para poder levar os filhos também, talvez colocar num difusor de ambientes, né, uma misturinha que a gente pode passar aqui agora, né, que é um pouco de peppermint, que é o hortelã-pimenta, que já dá um certo ânimo, já dá uma vontade de produzir, né, uma energia. Aí você pode misturar com Wild Orange, que vai dar a sensação de lar, de conforto também, vai dar a leveza da laranja doce, né? E pode botar umas gotinhas de lime, porque o lime ele trabalha, como é que eu posso... Ele é cítrico, né? Aliás, a laranja também é. E os dois vão trabalhar uma certa limpeza, uma certa purificação do ar. E isso faz com que a gente se sinta um pouco mais tranquilo também. Essa é uma mistura de despertar, inclusive. Sim, né? para despertar mesmo, para trazer ânimo para esses pais também enfrentarem essa nova rotina. Exatamente. É importante manter a rotina da criança, né? A gente vivencia isso no home office, né? A questão de levantar da cama, de se cuidar. Eu tenho um paciente que brinca comigo falando, Gisele, toda vez que você me atende, você está toda arrumada, maquiada, penteada. Porque é de fato um trabalho, né? A gente está trabalhando. É a nossa rotina. E aí, se eu atendo deitado na minha cama de pijama, a minha mente não entende que aquilo ali é um trabalho, né? O meu corpo não entende que aquilo ali é um trabalho. Isso funciona da mesma forma para a criança. Né? Tem mães que falam, Gisele, às vezes ele acorda e do jeito que está, senta para estudar. Ele iria para a escola dessa forma? Ele não iria para a escola dessa forma, né? Então, é importante manter a rotina da criança, fazer com que ela entenda que aquele momento é um momento de sentar para estudar. Então, precisa, assim, troca de roupa, toma um banho, né? Senta com a criança naquele momento. É bacana manter uma rotina diária de estudo no mesmo horário, todos os dias, para a criança entender que naquele momento é o momento de estudar. E aí ali cria-se uma conexão da criança com o estudo, né? Porque realmente, quando a criança está ali tentando aprender, e por N fatores, né, a aprendizagem da criança é muito diferente da aprendizagem do adulto. A gente consegue absorver a matéria e o conhecimento através do online. A criança, para isso, ainda é muito novo. Então, ela precisa aprender que aquele momento é o momento de estudar, até porque se ele não consegue absorver aquela matéria, se ele não consegue entender, cria um sentimento de frustração nele, de irritabilidade, de que ele não consegue. E aí é isso que a gente vai acarretando já no psicológico dessa criança, né? Gi, só uns comentários, né? A Caterine, que é a nossa sócia, está dizendo que os filhos dela
zoam ela até quando, porque ela se arruma até quando eles marcam uma pizza ou para assistir live. Então, assim, isso é importante para a gente Eu também. que você pontuou, né? De deixar a Exatamente. preguiça de lado. A Clara está comentando que a escola do filho dela pede que coloque, inclusive, um uniforme. Eu tenho pacientes que têm feito essa rotina do filho colocar uniforme como mais uma marca, Sim, né? Daquele sim. personagem de aluno. Então, fantástico, Clara. A Livinha está dizendo, Gi, isso que eu tento fazer diariamente. Além disso, ela aprende a se disciplinar quando tiver que fazer sozinha. A Clara Exatamente. está dizendo que passa até Nem perfume, sempre. complementando aí o comentário Ah, eu da também. Eu também. Gente, porque é exatamente isso. É uma âncora, né? O que é uma âncora? É algo que faz o teu cérebro te lembrar do que aquilo é importante para você. Então, assim, é realmente exatamente isso. Eu me maquio, eu passo perfume, às vezes fico com a parte de baixo do pijama, mas pelo menos eu tento manter a parte de Mas a tua cima. mente entendeu que você começou o processo. Exatamente. Tomo um banho, me arrumo. Eu acho que é importante para a gente entrar nesse clima. E para a criança isso é importantíssimo. Porque na cabeça dela, quando ela vai para a escola, ela bota o uniforme. Ela toma banho, ela põe o uniforme e ela vai para a escola. Então, se agora ela precisa estudar em casa, por que não colocar um uniforme? Né? Por que não fazer intencionalmente, né, dar essa âncora para a criança, para ela lembrar que ela está no ambiente escolar? Isso é importante também. Uma E aí outra o que eu tava... que eles costumam fazer, desculpa, Gisele, te atravessar, é que as escolas estão pedindo para a gente usar o tempo de estudo no mesmo período que a criança estaria na escola. Mas aí a gente acaba esbarrando em outro desafio, né? Porque naquele momento que a criança estaria na escola, nós estaríamos no trabalho. Como Sim. conciliar isso? Tem alguma estratégia que você tem visto na sua clínica ou sugestões de pais para conciliar esse trabalho e aquele momento da escola? Eu já ouvi de dois pacientes de filhos com idades diferentes, tá? Uma dizendo que naquele momento ela realmente tira o tempo, um pouco do tempo dela do trabalho, né? Porque tem um trabalho um pouco mais flexível, como está em home office, então, às vezes ela pode fazer isso em outro horário, e ela tira aquele tempo para estar ali com a criança, já que é uma criança pequena. Eu ouvi também até algo que eu queria compartilhar, que foi uma dica incrível, não sei se a Catarina está aí ainda, mas ela falou que ela usa o Trello, que é uma ferramenta de organização, né, uma ferramenta de realmente organização de tarefas, de fazeres, e ela usa o Trello para conseguir conciliar e se organizar na hora dos estudos com os filhos, né? Então, de repente, se ela tiver por aqui, ela quiser complementar aqui o que ela faz, é exatamente isso. É tentar criar. A Cata tá aí. Cata, escreve aí pra gente como é que você faz com o Trello com seus filhos. E aí, assim, ela é para tentar criar mesmo essa rotina família, criança e escola, né? Para tentar fazer com que as coisas fiquem um pouco menos traumáticas, né? Eu ouvi de uma pessoa que não tem o hábito de bater nos filhos, mas que durante uma sessão da escola, o estresse foi tão grande, a irritabilidade, tanto da mãe quanto da criança, foi tão grande que isso acabou acontecendo. E aí gerou um sentimento de culpa gigante nessa mãe. Agora, imagina, gente, se é algo que é feito para ajudar as crianças nesse momento, né? Se é algo que é feito para que as crianças continuem tendo contato com a escola, olha o transtorno que isso pode estar causando em outras áreas, né? Então, por exemplo, pode. Termina, mais fácil. E aí eu ia complementar dizendo que eu passei uma sessão inteira conversando, né, com essa mãe sobre a culpa de ter batido no filho. Então, não é tacar um santo e descobrir o outro, né, gente? A gente precisa, sim, encontrar uma forma de que essas crianças consigam manter os estudos, porém de uma forma que não danifique o mental de ninguém.
Eu vou Fala, passar, na Rafa. verdade, né, uma receita aqui de óleos essenciais, e aí cabe a cada um testar a quantidade de gotas, porque é tudo muito individual, né? Mas uma receita que a gente usa muito para alívio de estresse é uma mistura de lavanda, camomila romana, wild orange, que é a laranja amarga, e peppermint, né? Então, a combinação desses óleos faz com que a nossa mente consiga relaxar para uma penca de outras coisas e nos dar ânimo para continuar enfrentando essa batalha do dia a dia do estresse mesmo, né? O Então, Rafael, que não vai dar gotas, mas eu vou sugerir. Existem inaladores que a gente pinga a gota aqui dentro, estilo Vic, né? Que vem. Ah, legal. Você, enquanto responsável, pode estar com isso até para que o seu filho não perceba que você está se desalinhando e colocando uma gota de cada um deles, você basta tapar uma narina e inala profundamente, que o seu sistema límbico vai dar conta de tudo que ele precisa para te organizar. Então, assim, mas também não adianta usar quando eu já estou arrancando os cabelos. Então, assim, eu posso começar uma rotina, eu vou começar a dar aquele momento de atenção para a educação do meu filho, eu vou usar o inalador também já de uma forma preventiva. Então, sendo no inalador, uma gotinha já é suficiente, mas se a gente for colocar no difusor de ambiente, é legal, até porque às vezes a pessoa gosta de um cheiro mais cítrico, às vezes não, ela vai gostar da parte mais calmante mesmo da receita. Então ela vai dosar de acordo com o olfato dela mesmo. Que eu acho bacana. interessante colocar no difusor do ambiente, porque aí Também vai fica... para criança. É isso que eu ia comentar. E o bacana do difusor, né? Porque tem outras pessoas na casa também, né? Então, de repente, já cria um ambiente melhor para a família toda. Exatamente. Vamos ver o que tem gente comentando, ó. A Catarina falou que gestão de processos foi a minha salvação. Fiz um Trello dividido por disciplinas e relacionei as atividades com checklist de tarefas com datas para entrega. Isso é ótimo, né? E o Trello, para quem não conhece, ele é muito detalhadinho. Você consegue personalizar da forma com que você precisa trabalhar nele. E fica exatamente muito melhor para a organização. A Clara escreveu também que a escola do filho está enviando os planners semanais para ajudar a organizar. Eu acredito que sim, que ajuda bastante, né? Então aí está provado o quanto esse planejamento ajuda. Algumas escolas vão estar preocupadas em oferecer isso, né? Como a da Clara está oferecendo, mas muitas outras ainda estão se adaptando. Então fica aí uma dica, né? Já que está funcionando através de um aplicativo e através da dica da escola, levar já para as outras famílias para ajudar todo mundo. Importante. A Catarina falou da pitanga, né? Pitanga realmente é excelente para aliviar alguns estresses, né? Funciona para a maior parte das pessoas, é calmante e tem um cheirinho super agradável, então realmente funciona bem. Né? Se experimentar essa receita também, Catarina, vai ser bem legal, porque você pode dosar de acordo com o seu olfato, vai ser bem interessante. A Clara escreveu uma coisa aqui que eu queria comentar. Peraí, deixa eu subir aqui. Prazerosa no início da infância, né? Exatamente. Eu tenho percebido, inclusive muitas mães, né, têm comentado o seguinte, que o sentimento de incapacidade, de frustração e de irritabilidade têm sido muito presentes nesse momento na vida de algumas crianças. E aí o questionamento que me fizeram foi, Gisele, e depois? Quando tudo voltar ao normal? Porque daqui a pouco as coisas vão melhorar e vai tudo voltar ao normal. E aí me perguntaram, como é que eu vou agir com o meu filho, né? Se ele já desenvolveu ao longo desse processo um sentimento de inferioridade, de que não consegue aprender, como é que eu vou trabalhar com isso depois, né? E ela compartilhou também que algumas escolas não estão levando isso a sério, né? Que realmente estão querendo conteúdo, estão querendo que essas crianças aprendam a qualquer custo. E eu ouvi, inclusive, de um professor que eles estavam sendo, inclusive, responsabilizados se algo não desse certo para as crianças, né? Então, assim, é um nível de estresse muito alto
para todos. Para os professores, por conta das cobranças, para as famílias, para essas crianças, né? Então, a gente precisa encontrar algumas maneiras, as famílias precisam encontrar algumas maneiras de transformar esse processo em algo mais prazeroso para todos. Perfeito. E é importante, assim, a gente criar essas rotinas, né? Então, antes da gente começar, é preciso que a gente se tranquilize, é preciso que a gente use aí, né, o que a gente tiver ao nosso favor. Meditação, os próprios óleos essenciais, aplicativos, planejamentos, para a gente poder estar mais calmo e seguro do que vai acontecer. Também não adianta eu estar lá fazendo comida, pegando e fazendo tudo ao mesmo tempo, porque eu já vou trazer o estresse para mim e com toda certeza o meu filho vai espelhar isso. Se for uma criança mais agitada ainda, esse ritual de calma antes. Às vezes, 5 minutos que a gente conseguir parar com essa criança, a gente consegue transmitir para ele o que a gente precisa naquele momento, para aquela aula, seja energia ou seja calma. E assim, a criança ela sente a qualidade muito mais do que a quantidade. Então, se a gente parar ali 5 minutinhos com aquela criança para dedicar essa atenção, esse acolhimento, explicando que é o momento que ela precisa, como se ela estivesse na escola, é claro que esse rendimento já vai ser muito maior do que se a gente for jogando todas as coisas. E assim, lembrando o que a Gisele falou, não é nossa responsabilidade, mas nesse momento está sendo. Então, a gente também não pode ter culpa de estar deixando o trabalho ali 5, 10 minutos de lado, porque o meu filho está precisando de uma atenção. Ou, meu filho, você vai estar aqui assistindo essa aula para os colégios que estão disponibilizando, você vai estar preenchendo essa tarefa que a escola mandou, enquanto eu estou aqui numa ligação, porque o trabalho precisa de mim nesse momento. A gente não precisa ser super-homem, nem Mulher Maravilha, mas a gente consegue administrar algumas coisas na medida do possível. E acho que é isso, não exigir 100%, nem da gente, nem dessa criança, porque nesse molde que a gente tem, muito difícil que a gente consiga aplicar esse 100%. E, infelizmente, né, a gente tem um sistema de ensino opressor, que se preocupa total com nota, com posicionamento do vestibular e não foca as suas intenções no indivíduo, né? Na saúde mental e emocional desse indivíduo. Eu tenho pacientes que são adolescentes em época de vestibulares e realmente o que eles trazem desse envolvimento com a escola é algo adoecedor. E aí as escolas não estão se preocupando em levar algo diferenciado, né, para esse ambiente online e que precisa ser algo diferenciado. Elas estão simplesmente, eu estou generalizando, gente, mas é óbvio que tem escolas que já estão entendendo essa importância, né, e se adequando a isso, tá? Mas a maioria, e principalmente escolas públicas que não têm nenhum tipo de estrutura, né, elas não estão se preocupando em adequar o estudo online para essas crianças. Estão simplesmente replicando toda a cobrança, toda a problematização da escola física para o online. Então, isso está acarretando ainda mais problemas psicológicos para essas crianças e para os adolescentes que também precisam estudar. E aí, esse nicho que você trouxe, né, desses alunos que estão preocupados com o Enem, com o vestibular, né, a gente tem misturas de óleos que podem auxiliar nesse aspecto. Então, eu vou passar aqui uma receita para memória, Legal. para retenção desse conhecimento, que seria a lavanda, a hortelã-pimenta, que a gente já falou, o alecrim, que é conhecido como óleo do estudante, mas tem uma informação aí. Se a pessoa for hipertensa, ela não deve utilizar o alecrim. Epiléticos também Epilético também não. Então, eu tiraria Importante. o alecrim e ia com o limão. Oi? Importante, né? Sim, muito importante. E junto com o grapefruit, que é a nossa toranja, né? Essa mistura, a lavanda vai trazer a calma, o peppermint vai trazer essa energia que a gente precisa para poder estudar, o rosemary, que é o alecrim, vai ajudar muito nessa retenção, nessa memória, e o grapefruit, ele é o óleo mais usado para aceitação. Então, é você entender quais são as suas limitações e começar a perseguir como que você vai ultrapassá-las, né? Então, essa mistura, ela vai mexer tanto no emocional quanto na estrutura de retenção de memória, ajudando aí. Já que nesse momento difícil a gente está conseguindo estudar tão pouco, né? Que eu consiga reter mais, com mais qualidade, aquilo que a gente acabou
estudando. Então fica aí uma dica para esse público. Na verdade serve para todo mundo, mas como se para dos alunos a gente traz mais essa receitinha. Bacana. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que o importante é a qualidade do ensino, né? Não a quantidade. Então, às vezes, a gente está fazendo com que aquela criança fique 1h30, 2 horas na frente do computador. Será que ela está absorvendo 1h30, 2 horas de matéria? Né? Ou se, às vezes, é importante com que ela fique ali durante 30 minutos, 20 minutos e consiga absorver a maior parte possível de coisas, né? Então, a gente precisa também pensar nessa questão da quantidade e da qualidade. Gi, um comentário da Catarina que ela colocou antes, e assim, não sei se ela é professora, mas se ela não for, é uma pessoa que tem uma empatia enorme, né? Que ela estava colocando que, Ela é incrível. Os professores estão sofrendo muito, porque na maioria das vezes eles também são pais. Então, as crianças, eles estão precisando administrar como levar o conhecimento para aquelas crianças que estão em casa, mas também estão precisando passar conhecimento para aquelas crianças que estão dentro de casa. Talvez eles não sofram tanto com a ausência de didática, mas quem tem aí algum professor na família sabe que esse professor vai dar aula para você, essas relações já se misturam dentro da escola. Sim, imagina, com certeza. Então, assim, de fato, a gente pode tentar se colocar, como a Catarina colocou, no lugar desse professor e entender que se está difícil para a gente, imagina o desafio que está sendo para eles também de reorganizar tudo isso. A Clária também trouxe a informação sobre a qualidade do sono que influencia a criança. E a criança que está ficando só em casa acaba que gasta pouca energia e tem muita dificuldade para dormir. Se a gente pode falar sobre isso e até indicar uma receitinha para sono. Então, Clara, tem um rolãozinho que já vem de pronto, que é o Calmer, que é uma mistura de óleos, que na verdade faz parte de um kit infantil que eu tenho paixão por ele, porque ele ensina nesse kit que a criança ela tem emoção e que não tem o menor problema dela ter emoção e que ela sozinha pode dar conta dessa emoção. Então ela vem com um chaveirinho que tem os cards, que são os emojis, e aí tem lá um emoji triste, tem um emoji estressado, tem um emoji cansado, e aí quando a criança vira tem dizendo qual é o óleozinho que tem atrás para ela usar. Então o Calmer ele pode entrar até numa rotina de sono mesmo, passando na nuca da criança, que ele já vem diluído e pronto para uso na criança, né? Que a gente vai usar dosagens diferentes. Sola do pé, fazendo uma massagem, transformando ali em mais um momento de qualidade entre pai e filho. Né? E como as costas, uma massagem mais relaxante mesmo. Mas deixa eu ver se a gente preparou aqui alguma receita para dormir. Para dormir não, mas a gente pode falar sobre receita. Por exemplo, a gente falou o tempo todo, né, sobre esses pais tendo que se virar enquanto professores e vice-versa. Vamos manter a empatia para todos, então, né? E aí, exatamente. Tem uma chamada Calma no Meio da Tempestade, né? Que é isso que a gente está passando, essa tempestade, esse furacão que não passa, né? E eu acho, claro, que vai esbarrar um pouco aí em relação às crianças também, porque é para ser usada no difusor de ambientes, tá? Mas, claro que existe receita específica para criança, igual o Rodrigo estava falando. Por que tem essa receita específica, né? O óleo essencial ele tem uma concentração muito intensa. Então, ele é destilado dessa planta, né? Um deles que o Rafael vai falar provavelmente vai ser a lavanda. Então, é destilado dessa folha. Então, só para vocês terem uma ideia, uma gota do óleo essencial que a gente trabalha, ele equivale, de hortelã-pimenta, por exemplo, ele equivale a 24 xícaras de chá desse óleo com relação à sua concentração. Então, caramba! Se a gente vai usar num adulto, a gente vai usar numa concentração. Se a gente vai usar na criança e essa criança ela tem uma pele muito mais sensível, assim como o idoso, a gente vai ter que usar menos gotas num óleo carreador, que é esse fluido, na maioria das vezes o óleo de coco, para poder fazer com que essa penetrabilidade aconteça. Então, só para explicar um pouquinho. E aí Rodrigo, tem gente perguntando onde é que adquire os óleos. Acho que é bacana a gente falar sobre isso. Isso esbarra no que vocês estão também, né? Sobre a questão da qualidade e não da quantidade, né? Esses óleos que a gente trabalha, a gente preza pela qualidade. Então, a gente não precisa exagerar a quantidade de gotas. Menos é mais. Menos é mais. Vocês vão entender isso porque eu vou passar essa receita, né? A receita do Calma no Meio da Tempestade é o seguinte. São 2 gotas de frankincense, né? Que é o olíbano. O olíbano é um óleo que trabalha muito bem o seu eu interior, o seu eu... A sua conexão com o seu eu divino, sagrado, né? Com o seu divino. Ai, que lindo! Né? Em relação com o seu eu mesmo, né?
há 2 gotas de lavanda, que vai trabalhar justamente a parte de trazer a calma, trazer o colo de mãe, que a gente tanto precisa nesse momento de instabilidade. Mais 2 gotas de cedro. O cedro, ele é excelente também porque ele trabalha a parte mais dura da gente, né? A lavanda é o materno e o cedro é o É o paterno, paterno, né? sim. Ele vai trabalhar essa parte onde a gente tem que ser tronco mesmo, onde a gente tem que ser duro para enfrentar essas dificuldades todas, né? Dica bônus, o cedro ele também vai ajudar muito nas pessoas que têm, nos adolescentes e nas crianças que têm dificuldade com pais ausentes, porque ele vai Uau, que legal! aspecto. E aí, fechando a receita, mais 2 gotas de camomila romana, que vai trazer justamente a paz que a gente precisa, a tranquilidade, a serenidade que uma florzinha pode ter no meio desse caos todo. Então, 2 gotas de frankincense, mais 2 gotas de lavanda, mais 2 gotas de cedro e mais 2 gotas de camomila romana. Esse blend, colocado num difusor de ambiente, nossa, vai espalhar o bem-estar pela sua casa como um todo, né? Então, vai refletir Gente, sim que nas maravilha! crianças. Vai refletindo os pais tendo que se virar enquanto profissionais, professores, pais, e tendo que dar conta de tudo, né? Então, realmente vai expandir o bem-estar pela casa como um todo. Indo para os comentários, a Catarina está agradecendo a questão do alecrim. Então, Catarina, é uma questão de alerta. Existem pessoas que utilizam o alecrim e que não têm a menor alteração na função, mas outras têm. Então, a gente já vai sinalizando, né? Porque a gente está aqui para trazer bem-estar e não para trazer mal-estar. Mas o epilético é uma informação aí que o alecrim realmente não pode ser usado. A Clara falou da receitinha do sono. Espero, Clara, que a gente tenha conseguido esclarecer. Se não, coloca aí que a gente vai tentando esclarecer mais. Perguntarem sobre como adquirir os óleos, vocês podem falar diretamente com a gente, né? A gente trabalha com essa empresa que a gente escolheu para usar os óleos comparando com outras, porque a gente sentiu mais segurança na qualidade, na concentração. Então, nos efeitos positivos, a gente não quer algo que vai trazer malefícios, né? E, infelizmente, Sim, tem muitas marcas que trabalham com a informação de que são puros e que quando vão fazer testes químicos, eles estão cheios de solventes. Então, aquilo que é para ajudar pode também trazer problemas para a gente. A Clara também quer saber onde vende, então a gente pode falar isso no final. O Bruno disse que está anotando as receitas, então perfeito. Qualquer dúvida, gente, que tiver também de receita, a gente, depois da live, a gente ainda está postando receita da live anterior, da sexta passada, acho que ela estava na segunda. A gente começa a postar todas essas receitas lá no Instagram do Instituto Vital RJ, de cada uma dessas. Dessa live vão ser 1, 2, 3, 8 receitas. Então a gente vai também, provavelmente, extrapolar mais uma live para poder postar essas receitas para ajudar vocês. incrível, muito material bom de trabalho, de ajuda, né? Sim. Ainda falta muito tempo ou tá acabando o tempo? Mais ou Tô menos perdida. Clica no Clica no ao ao vivo. vivo. 43 minutos. A gente tem mais 17 minutos no O máximo. que eu pensei foi, se ficar muito estendido, a gente pode depois fazer uma chamada do meu para o seu, que aí fica guardado nos dois. E aí eu consigo depois fazer o download do vídeo, também E aí colocar eu no já quero YouTube. fazer um convite. Se a Catarina quiser fazer uma live com a gente apresentando esse aplicativo que ela usa e como isso ajudou, faz esse meio campo aí de contato que seria muito interessante para a gente trazer essa informação para as pessoas. Catarina tem assunto para dar em vender, inclusive interessantíssimo. Dar conteúdo para as famílias, né? Que eu acho que vai ser interessantíssimo a gente ouvir também um pouquinho. Fica estendido o convite aí para qualquer outra pessoa também que Sim. tenha algum assunto que gostaria de falar e quer ou perder vergonha, como eu estou aqui também, perdendo a minha, né? E dar essa dica para as outras pessoas também. Exatamente, a gente precisa compartilhar o conhecimento, né? Conhecimento retido só na fonte não adianta de nada, a gente precisa espalhar isso por aí. Exatamente. Gente, acho que assim, para finalizar, vale lembrar, né, que somos todos seres humanos, estamos todos vivenciando um desafio gigante que é a quarentena. E dentre todos os desafios que a gente está experimentando aí, existe esse do aprendizado, né? Existe estar próximo aos filhos para conseguir, né, fazer com que esse tempo seja um tempo proveitoso, seja um tempo que
ele realmente vai conseguir extrair algo de bom, não só ficar em casa. Mas é muito importante a gente ter sempre em mente que o respeito é fundamental. Respeito a gente, ao nosso tempo, ao nosso momento. Respeito aos filhos, ao momento do filho, ao tempo do filho, às emoções do filho, né? Então, é muito importante que a gente perceba que, óbvio, aprender é importante, ele está nesse processo de aprendizado, ainda mais quando é pequeno ou está em alfabetização, é claro, é muito importante. Mas qual é o custo disso? A gente precisa entender que nem sempre o custo a se pagar pela aprendizagem, né, é um custo bacana. Então a gente precisa realmente respeitar. Talvez naquele dia a criança não esteja tão disposta para estudar, tenta negociar um pouco de menos de tempo, ou de repente um outro horário, né? Porque também precisa respeitar a limitação de cada um. Então, acho que essa palavra é importantíssima e chave que a gente precisa ter sempre em mente, é respeitar os nossos limites, né? Acima de qualquer coisa. O importante, Gia, é tomar cuidado com os extremos, né? Então, se eu sentir que eu estou num extremo de estresse ou que eu estou num extremo de desatenção, também não é o momento de eu ir ali sentar com o meu filho para poder trabalhar nesse aspecto. Eu tenho uma paciente que disse que ela prefere que o filho perca esse ano letivo do que ela se estresse para continuar sendo um desse aluno. Então, é claro que ele está numa fase bem inicial, né, da educação, não chegou nem na alfabetização. Então, quando ela recebe lá a tarefa da escola de números, de cores, de todas essas coisas, ela está largando o papel de lado nesse momento e está trabalhando essas informações de outra forma. Então, enquanto ele está assistindo um desenho, enquanto ela está fazendo alguma coisa do trabalho e ele vem para a mesa, ela pede para ele pegar alguma coisa amarela, porque é a cor que a escola está trabalhando, pede para pegar alguma coisa naquele formato que tenha na casa, porque é o que a escola está trabalhando. Então, a gente também pode flexibilizar um pouco isso, né? De forma que fique um pouco mais leve para a gente, né? Porque se for leve para a gente, vai soar como natural para o nosso filho, esse aprendizado vai entrar e a gente não vai ter esse trauma tão grande educacional e nem esse trauma tão grande de ver os meus pais como aqueles malvados, aqueles que não me deixaram brincar. Os vilões, né? Que eram roubar até o lugar do professor, né? Naquele momento. Eu queria compartilhar, eu comentei até com o Rafael, eu assisti a Luana Piovani, a atriz, que agora ela mora em Portugal. Ela compartilhou nas redes sociais dela um texto de uma psicóloga portuguesa com filhos pequenos em idade dentro de casa, em homeschooling, e que ela simplesmente falava o seguinte: eu estou estressada, os meus filhos estão estressados, o meu marido está estressado, a gente não gritava uns com os outros e agora a gente grita. Eu me peguei agredindo o meu filho durante uma aula e eu percebi o mal que eu estou causando dentro da minha casa. E aí, naquele momento, ela parou, pensou e refletiu, e ela falou: eu simplesmente peguei o cronograma da escola e falei, eu não vou usar mais. Eu vou fazer o meu cronograma. E aí, é óbvio, assim, ela não estava... Ela estava somente fazendo um desabafo, né, da experiência que ela teve enquanto mãe, né, nesse momento. E ela falou exatamente isso que você falou, Rodrigo. Ao invés de eu sentar e estudar matemática com meu filho, eu levo ele para a cozinha. Eu levo ele para a cozinha e a gente vai fazer uma receita junto. E aí, enquanto ele está lendo a receita, naquele momento, eu estudo matemática com ele. Né? Na verdade, é o princípio da educação montessoriana, né? Exatamente. E aí ela fala, enquanto meu filho está aprendendo a ler, ao invés de eu sentá-lo na frente do computador e obrigá-lo a ler textos e textos e textos, eu pego um livro com ele na hora de dormir e a gente combina que ele precisa ler X números de páginas antes de dormir. E aí era ela compartilhando a forma com que ela encontrou para não
enlouquecer e não enlouquecer os filhos e nem causar nenhum tipo de trauma para essas crianças posteriormente. E eu achei isso incrível. E realmente talvez essa estrutura muito rígida da escola, né, possa trazer momentos desagradáveis para essa criança, para essa família. E que o ideal seja mesmo buscarem formas e ferramentas para que toda a família participe desse momento e ser um momento prazeroso, de real aprendizagem, né? Então, acho que é importante ressaltar isso. Eu só queria acrescentar, Gi, a questão da culpa, né? Essa mulher, psicóloga, se sentiu culpada pelo estresse que ela estava gerando nos filhos e no marido. Mas até que ponto era ela a causadora desse estresse? Né? Até que ponto eram os filhos que geravam ou até o marido que gerava? Então, assim, não é o momento da gente, no meio de uma discussão, no meio dessa pólvora espalhada, a gente buscar culpados. Na verdade, é preciso que todo mundo se acalme mesmo, que todo mundo busque esse processo de encontrar o que eu posso fazer para ajudar nesse aspecto. Então, às vezes não, é claro que se a gente tem um casal onde os dois estão presentes, isso fica muito mais leve. Então, um pode assumir a educação de um filho, o outro pode assumir a do outro, e aí não sobrecarrega ninguém. Ou não, na hora dessa cozinha, né, quando ela vai para lá preparar esse alimento com o filho, por que esse outro parceiro não pode estar lá junto também, contribuindo com informações que talvez não tenham nada a ver com a matemática, mas que possam trazer essa noção da conexão dos saberes, né? Que não faz o menor sentido para a gente estudar muita coisa quando a gente está na escola, mas que depois, na vida adulta, a gente pensa, poxa, eu nunca vou usar essa fórmula da matemática, mas eu entendo hoje que ela foi importante para eu poder ter esse pensamento um pouco mais complexo aqui no meu dia, para fazer essa conexão. E aí, olhos que podem ajudar nessa parte mais de acolhimento, de perdão, me vem à cabeça o capim-limão, né? Que é um óleo que ele é acolhedor ao mesmo tempo que ele é marcante, e o Forgive, que é uma mistura, né, que a gente trabalha, que é especificamente de perdão, que é para trazer essa calma, que é para que a gente consiga deixar esses momentos de dilema um pouco para trás, focando um pouco mais na solução que a gente precisa, principalmente nesse momento. E lembrando que a gente está resolvendo o problema de agora, mas que a gente vai estar gerando aí marcas positivas ao invés de estar gerando aquelas marcas negativas, que foi Exatamente. o a gente trabalhar aqui hoje. Exatamente isso. Gente, acho que foi incrível. Obrigada, assim, queria agradecer o convite de vocês, adorei. Finalmente a gente conseguiu. Conseguiu realizar. E pode provavelmente alguma coisa de lá. Mas com outras pessoas. A gente que agradece, Gi, a sua disponibilidade. A gente deve ter aí mais alguns minutos. Né? Então, se as pessoas tiverem mais perguntas, tiverem mais dúvidas, quiserem acrescentar mais coisas, a gente também está aqui para construir esse saber juntos. Agradecer a todo mundo que participou da live com a gente, foi realmente incrível. Todo mundo que mandou a pergunta, que mandou boas vibrações. Obrigada, gente. De verdade. Bruno, querido, beijos. Obrigada por ter ficado aqui com a gente. Enfim, se alguém tiver mais alguma pergunta, esse é o momento. A gente ainda tem 3 minutinhos aí. Enquanto as pessoas pensam nas perguntas, né, nas possíveis perguntas, as receitas vão estar lá no Insta do Instituto Vital RJ. Né? Então, vocês podem ir lá, verificar as receitas durante a semana. Tem várias outras receitas lá. Eu vou salvar essa live no YouTube. Né? Caso vocês achem que existe outra necessidade de fazer uma nova live com outras receitas também, se possível, né? A gente faz outra live com a Gi também para poder falar mais sobre algum assunto específico dentro desse que ela falou, ou até mesmo outro, se ela aceitar também, né? Que aí eu não vou poder... Tô dentro. Eu topo tudo, vambora. E aí vocês vão falando com a gente vai trocando essa ideia, né? De receitas, a gente tem outras que a gente acabou não falando aqui hoje, né? Então vocês podem perguntar, podem chegar no privado também e perguntar sobre os óleos, né? Fica muito difícil falar profundamente sobre os óleos em uma live. A gente tem um workshop para falar sobre isso também,
Mas fica o convite para vocês entrarem no mundo dos óleos essenciais. Correm o risco de se apaixonarem, tá? Mas fica aí o convite. Vai ser um efeito colateral positivo. Sim. Assim que acabar, a gente vai colocar lá no Instituto um box de perguntas sobre possíveis temas que vocês também têm aí interesse Bacana. para poder começar a gerar as novas lives. Então, quem tiver aqui outros temas, corre lá e deixa a sua sugestão pra gente, que a gente começa a buscar profissionais, né? Lembrando que a gente não está aqui no papel de aqueles que sabem ensinando os outros. Não, a gente gosta muito dessa construção coletiva de conhecimento. Então, a gente agradece a paciência de vocês no primeiro momento, porque esse ontem, esse hoje, no outro lugar. Então, a gente correu bastante, mas finalmente a gente conseguiu. E assim que a gente conseguir fazer o download e a gente postar lá no Instagram, a gente também passa para vocês, Gil, o link, se você quiser colocar. Porque provavelmente muita gente que viu Claro. e não conseguiu lá, acabou abandonando a live. Porque, tipo, já que não está acontecendo, deixa para lá. Certo? E a gente vai levando isso para mais e mais pessoas. Gente, muito, muito, muito obrigada para todo mundo. Ó, beijos grandes. E para vocês também, queridos. Gente, todo mundo que estava assistindo a gente, obrigada, obrigada, obrigada. Beijos, beijos, beijos. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.